22 anos após um dos maiores acontecimentos da história de One Piece, os únicos 2 sobreviventes do incidente da ilha de Ohara se reencontram no país de Elbaf no capítulo 1133 do mangá de One Piece. Galera, eu sabendo o que tava para acontecer, afinal, né, não tem como não acompanhar os spoilers, eu li o que ia acontecer, mesmo eu sabendo, eu fiquei com uma certa dúvida se eu ia sentir o capítulo enquanto eu lia, sabendo o que ia acontecer, mas eu consegui sentir o encontro entre eles dois, galera. E eu vou explicar pra vocês o motivo nesse vídeo aqui. Vocês podem ver que eu tô num lugar diferenciado, né? Só pra situar vocês, eu tô aqui no litoral de Santa Catarina, na cidade de Joinville, pra formatura da prima da Paula, que vai se formar em medicina, moça de família, solteira? Solteira. Solteira. Não, mentira, tá namorando. Tá namorando? Tá namorando. Ah, foi por pouco, galera. Senão eu passava o contato. Mentira, eu não sei se eu posso confiar em vocês nesse sentido. Mas só pra vocês poderem se situar aqui, ó. Quem for da região, talvez tenha uma noção de onde é que eu esteja hospedado aqui. Já dei dica suficiente com aquele shopping ali da frente. Mas, falando do que interessa, vamos então falar do capítulo 1133 do mangá de One Piece agora. Começando então com a capa do capítulo, assim que os spoilers saíram, já vieram me encher o saco nos comentários, me mandando mensagem dizendo: Bruno, você não vai ignorar a capa desse capítulo igual você fez das outras vezes não, viu? Você precisa falar da capa desse capítulo. Falei, calma cara, deixa eu ver o que aconteceu então. E para variar, o que temos na capa desse capítulo é a Otama. Como estamos acompanhando a jornada de Yamato pelo país do Wano, naturalmente apareceu nessa capa de capítulo a Otama sendo sequestrada pelo Holden. Galera, eu vou dizer para vocês que eu, a partir desse capítulo, me oficializo como o maior fanboy do Holden da história da fandom de One Piece. Tomara que, tomara que ele dê um destino nessa garota pra que ela nunca mais apareça na história. Tô brincando, talvez eu esteja exagerando, mas é só pra me justificar aqui pra vocês não pensarem mal de mim, é só porque todo mundo que acompanhou o arco do país de Wano semanalmente sabe o quanto de coisa maravilhosa a gente tinha para ser explorada durante aquele arco, e em vários momentos a gente via o Oda dando destaque e tempo de tela demais para essa garota, e eu não consigo perdoar isso até hoje, mas tudo bem, tudo vai dar certo. Um dia eu vou conseguir me perdoar, me livrar desses sentimentos negativos, ok? Mas começando a falar desse capítulo, começamos ele com uma recapitulação de 22 anos atrás, quando vemos ali, né, as consequências do incidente de Ohara, mas da perspectiva do governo. E olha só uma frase interessante que um dos agentes do governo estava tentando repassar para a imprensa. Olha só o absurdo que o cara consegue falar nesse capítulo. Ele diz o seguinte: nenhum dos detalhes será divulgado para o mundo. Esse incidente é cruel demais para isso. As crianças ficariam traumatizadas. É de cair o cu da bunda ou não é o cara falar um negócio como esse, sendo que a gente tem a própria Nico Robin sendo a criança mais traumatizada de todas por conta desse incidente. Afinal, ela continuou viva e sendo perseguida durante praticamente, né, o resto da vida, mas principalmente durante o período da infância e da adolescência, quando ela estava ainda mais impotente, sem as habilidades dela, enfim, né, naturalmente sendo uma criança. Então é realmente de cair o cu da bunda a gente ver o cara falar um negócio como esse. Mas essa foi uma recapitulação mais para a gente poder ir entrando, né, no clima do capítulo, para a gente ter o gancho para o final, né, no que viria a acontecer no final, no clímax desse capítulo. Então, voltando ao presente, a gente vê os novos piratas gigantes chegando até um mar de nuvens no segundo nível do reino de Elbaf. Como eu sempre digo para vocês, toda essa geografia, toda a natureza, tudo que a gente vem explorando do ambiente do reino de Elbaf, para mim é sensacional, é algo que eu tenho sentido, eu tenho conseguido aproveitar a cada capítulo que a gente vai descobrindo uma nova etapa, um novo elemento dessa geografia, dessa natureza do reino de Elbaf, né? Se inicialmente a gente só tinha aquela silhueta gigante daquela árvore, agora a gente está conhecendo aos poucos cada detalhe desse reino. Mas principalmente se tratando do mar de nuvens, que não só a gente viu nesse capítulo, né? Inclusive com aquele navio, com o navio que eles pegam depois para voar através das nuvens para poder ir até o local onde o
o Saulo ele fica normalmente, né, lá na biblioteca dele, cara, a cada parte que a gente vê as nuvens, o céu sendo explorado no Reino de Elbaf, nesse arco do Reino de Elbaf, eu fico maravilhado porque, como eu disse pra vocês, os elementos das Ilhas do Céu, eles vão ser cada vez mais explorados e eu tô cada vez mais convicto que foi através justamente de uma ilha feita de nuvens que o bando do Shanks foi capaz de chegar tão rápido até a Guerra de Marineford. Mas, inclusive, olha só um detalhe interessante, né? A gente vê nesse capítulo eles pegando esse navio e indo até a biblioteca, ali próximo da biblioteca onde fica o Jaguar de Sol, e esse navio, eu fui até dar uma pesquisada para ver se o Oda ele não tirou essa referência de alguma parte da mitologia nórdica. E olha só que interessante, existe de fato um navio na mitologia nórdica impossível de ser pronunciado, mas ele vai estar escrito na tela aqui para vocês, que é basicamente um navio lendário dos deuses nórdicos que aparece nas sagas e mitologias escandinavas, também conhecido como Folhas de Esqui. Ele foi descrito como um navio mágico que podia viajar pelo mar e pelos céus com grande velocidade e que nunca afundava, mesmo em condições extremas. Então olha só que interessante, inclusive parece que existe até uma carta de Yu-Gi-Oh! Com essa temática desse navio. Inclusive, um detalhe só para não deixar passar é que os gigantes mencionam a Big Mom, mais especificamente a gigante mulher. Ela menciona que a Big Mom era a sua amiga de infância quando a Big Mom ainda residia no Reino de Elbaf. Então, só para não deixar passar, já que a Big Mom foi citada nesse capítulo, eu vou precisar citar aqui novamente também que sim, vocês podem apostar que ela vai estar viva e vai ter o seu papel no arco de Elbaf ainda. Podem me aguardar. É só para manter, é só para aqui, ó, fazer a manutenção da lavagem cerebral na cabeça de vocês para vocês continuarem e passarem a acreditar na mesma crença que eu. Já no clímax do capítulo temos toda a construção para finalmente termos o reencontro entre Nico Robin e Jaguar de Sol. Vários elementos que a gente teve durante as páginas desse reencontro foram sensacionais, começando com ele se aproximando e deixando a Robin ter o seu momento em privacidade, né, para poder encontrar com ele ali caído na praia. Inclusive, esse foi um plot que capítulos atrás tinha sido mencionado, do Sol ter, né, aparecer caído no chão e a gente já começar a teorizar que alguma coisa tinha acontecido com ele, que tinham raptado ele, alguma coisa do tipo. Não, era mais um bait do Oda para que ele fizesse esse paralelo que ele fez nesse capítulo, basicamente com a Robin encontrando o Sol da exata mesma forma com a qual ela encontra o Sol da primeira vez em que eles se conhecem lá durante o incidente de Ohara. Basicamente, eles na praia e ele dando um susto nela, só que dessa vez ela ficando ali de boa porque sabe quem é aquele gigante, né? Então eles começam a conversar, ele já sabia, né, que ela continuava viva, sabia que ela estava chegando, então ele já estava meio que esperando a chegada da Robin e ela naturalmente também já estava se preparando para esse momento, né? Ela até diz que estava ansiosa, etc. Os dois começam a conversar e um detalhe interessante é que quando a gente vê o plano aberto do visual atual do Jaguar de Sol, a gente pode ver não só todas as queimaduras que ele sofreu durante o incidente, mas a gente pode ver também que ele está com uma perna de pau. Olha só, né? Se a gente, capítulos atrás, durante o final do arco de no final do arco de Egghead, melhor dizendo, a gente estava teorizando que Joy Boy poderia ter uma perna de pau pela silhueta que a gente teve dele, agora a gente tem o Jaguar de Sol oficialmente com uma perna de pau, né? Mas, de qualquer forma, eles dois começam a conversar, relembram alguns momentos, mas a Robin, ela faz questão de dizer para o Sol não ficar falando sobre coisas ruins, relembrando coisas ruins. Afinal, a Robin, ela já viveu, ela já teve que falar muito sobre isso durante boa parte da sua vida. Então, o que ela mais quer nesse momento é falar e viver os momentos felizes. E esse é um momento maravilhosamente feliz para ela e ela quer aproveitar isso da melhor forma possível. Até que os dois finalmente se abraçam e começam a desabar. Cara, se existem cachoeiras no país de Elbaf, basicamente nenhuma delas se compara ao nível de choro que cai desses dois personagens, do Sol e também da Robin. E com a Robin dizendo, eu senti a sua falta, e ele basicamente dizendo a
mesma coisa. E por que esse momento, esse quadro em particular fez eu sentir muito? Inclusive o detalhe, né? Depois do bando todo ali, todo mundo ao redor também caindo em choro, só o Luffy que não, né? Por incrível que pareça, o Luffy também sendo um bebê chorão que se emociona junto da galera, ele é o único que tá se mantendo ali feliz e sorridente pela felicidade da Robin. Mas olha só que interessante, eu acho que esse momento me pegou muito porque a Robin, ela tem uma coisa que eu também tenho, que é o fato de sermos duas pessoas introvertidas. Então a gente precisa desse momento de privacidade. Quando a gente viu, né, por exemplo, a Robin aqui nesse capítulo indo até o sol e tendo esse momento de privacidade, foi uma oportunidade dela ter esse momento mais íntimo e poder colocar as emoções para fora. Porque, por exemplo, se a gente está rodeado de pessoa, é óbvio que a gente vai se retrair. Então, quando ela tem esse momento de privacidade, ela ganha essa liberdade de de colocar as emoções para fora, né? Quando eles dois estão ali e abraçados, cara, é nesse momento que você simplesmente se entrega, porque aquele momento é basicamente só de vocês dois. Então, incrível, me pegou muito essa última página. E agora, vamos para algumas teorias, galera. Uma delas, e a principal, talvez, que muita gente tem discutido nessa semana, é se Jaguar de Sol é o homem marcado pelas chamas ou não. Vamos falar sobre isso. O que sabemos sobre Jaguar de Sol é que após o incidente de Ohara, na verdade, durante o final do incidente de Ohara, ele tinha sido congelado pela técnica do Aokiji, que depois a gente acabou supondo que, na verdade, não foi uma técnica para que ele viesse a ser morto, mas sim que ele apenas fosse congelado e, quem sabe, ter o seu corpo preservado para o futuro, assim como talvez ele também tenha feito com o seu herói e mentor Garp, apesar de ter enfiado uma estaca de gelo no peito dele, talvez, quem sabe, né, tenha ele também usado essa técnica para preservar o corpo do Garp. Mas, de qualquer forma, voltando ao Jaguar de Sol, vimos que após ele ter sido congelado, ele acabou sendo pego pelas chamas do incidente de Ohara, né, tava tudo pegando fogo e tendo o seu corpo derretido e ficando com as queimaduras que a gente viu que ele herda até os dias de hoje, as cicatrizes de queimadura. Quando a gente vê o visual do Sol dessa forma, né, com essas cicatrizes de queimadura, não tem como a gente não associar com o tal homem da cicatriz de queimadura ou o homem marcado pelas chamas, dependendo da tradução que a gente faça, não tem como a gente não fazer essa correlação um com o outro, né? Segundo Barba Negra, o homem marcado pelas chamas possui acesso a um dos 4 Road Poneglyphs. Também sabemos que o homem marcado pelas chamas é visto navegando no navio escuro, causando tempestades e afundando outros navios ao seu redor. E esse foi um detalhe interessante que, inclusive, fez a gente criar uma segunda teoria aqui, né? Criar uma teoria paralela, onde basicamente uma se trataria do Jaguar de Sol e a outra se trataria de Monkey D. Dragon. Quem sabe a sua tatuagem no rosto fosse uma cicatriz de queimadura. Só que eu acho que a gente não precisa eliminar essas duas informações. Na verdade, pode muito bem ser que elas duas acabem se complementando. Isso porque, quando voltamos ali ao flashback, não do incidente de Ohara, mas que tivemos durante o arco de Egghead, podemos ver que após o incidente, não só os gigantes de Elbaf foram até lá salvar o resto dos livros que haviam sido jogados no mar, mas também o próprio Monkey D. Dragon esteve presente durante esse incidente. Então, apesar da gente não ter visto o Dragon interagindo diretamente com os gigantes, mas sim apenas com o Vegapunk, a gente pode claramente supor que exista sim uma relação do exército revolucionário, mais especificamente do Dragon, com os gigantes de Elbaf. Então, quando a gente junta essas duas informações, a coisa se fecha perfeitamente. Observem só, segundo Barba Negra, o homem marcado pelas chamas possui acesso a um dos 4 Road Poneglyphs. No caso, Jaguar de Sol, sendo um homem marcado pelas chamas, seria aquele que teria acesso a esse último Road Poneglyph. Inclusive, algo que fortalece essa ideia é o próprio Eustace Kid ter ido até o país de Elbaf após, né, ter participado da Guerra de Wano, justamente para ter acesso a esse 4º Road Poneglyph. Então pode ser que esse último Road Poneglyph realmente esteja no país de Elbaf e, quem sabe, nas mãos de Jaguar de Sol.
Agora, e quanto a essa segunda informação do homem marcado pelas chamas ser visto navegando num navio escuro, causando tempestades e afundando outros navios ao seu redor? Basicamente, seria no caso o Jaguar de Sol navegando no navio do Exército Revolucionário. Isso porque o navio do Exército Revolucionário possui justamente uma coloração enegrecida e sabemos muito bem que o Dragon possui, pelo visto, a habilidade de causar tempestades. Então, na verdade, seria o próprio Dragon quem estaria afundando esses outros navios ao seu redor. Então, unindo essas duas informações, basicamente teríamos Jaguar de Sol navegando junto do Exército Revolucionário. Quem sabe ele faça parte diretamente do Exército Revolucionário ou ele apenas seja um simpatizante do Exército Revolucionário, por assim dizer. E ainda existe uma outra variável nessa questão que foi levantada pelo Shiryu da Chuva, se eu não me engano, durante o capítulo. Shiryu acredita que aquele que possua o último Road Poneglyph seja alguém ligado ao governo, para impedir que qualquer pirata tenha acesso à última chave para conseguir encontrar o One Piece. Mas, reparem só, apesar disso abrir uma outra possibilidade, e quem sabe a gente poder até imaginar, quem sabe, aquela silhueta que a gente teoriza que possa ser o irmão gêmeo do Shanks maligno que esteja trabalhando para o governo mundial, enfim, pode ser que a gente possa caminhar para essa vertente de teoria, mas ainda assim, reparem só, isso não passa de uma crença do próprio Shiryu. Ele não afirma isso como uma informação de conhecimento geral. Ele afirma que apenas acredita que seja alguém ligado ao governo. Então a gente pode ter tido essa informação basicamente para a gente ser colocado para fora do caminho correto, que seria justamente o homem marcado pelas chamas sendo Jaguar de Sol e ele, nesse caso, tendo uma relação de simpatia ou, quem sabe, de pertencimento ao Exército Revolucionário e o homem Monkey D. Dragon. Agora, uma última teoria aqui, brevemente, pra gente não deixar passar, que eu vi algumas pessoas comentando de uma semana pra cá, do último capítulo pra cá, é que talvez o Reino de Elbaf seja uma ilha parada no tempo, ou uma ilha onde o tempo passa muito mais devagar do que o resto do mundo. Isso baseado naquela última fala que tivemos no capítulo passado, afirmando para todos aqueles que forem até o país de Elbaf não ficarem por tempo demais nessa terra. E isso levantou inúmeras teorias envolvendo a possibilidade de Elbaf ser basicamente uma terra congelada no tempo. Eu, particularmente, vou dizer pra vocês que eu não coloco a minha mão no fogo por essa teoria. Galera, na minha visão, essa frase não quer dizer nada relacionado à passagem de tempo, mas sim baseado na informação de que Elbaf é o reino da guerra, um reino que permanece em guerra e que é reconhecido por estar constantemente em guerra, seja entre si, com guerras internas ou guerras com outros territórios externos. Então, tomando como base essa informação, quando a gente conecta com essa frase que tivemos no capítulo passado, para que as pessoas não fiquem tempo demais nesse país, basicamente a gente poderia assumir que esse fosse um aviso para que, apesar de Elbaf nesse exato momento estar num certo momento de paz, pode muito bem ser que daqui a não muito tempo esse reino entre em guerra novamente. Eu acho que faz sentido a gente pensar dessa forma, mas nunca se sabe, As teorias nunca têm fim e eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários. Se você ficou até o final do vídeo, gostou e ainda não for inscrito, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aí embaixo e de conferir os últimos vídeos que foram postados aqui no canal que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!